Olá, Ana, boa noite. Oi, deu certo? Foi. Entrou. Ai, ok, Entrou. ótimo. Porque para mim ainda tá aparecendo aqui que eu tenho que pedir para entrar. Já Não, estamos já te vendo. entrou, já foi. Já estamos te Estamos vendo às quatro. direitinho. Estava falando Ótimo. agora realmente também de você, né, da nossa convidada, e que a gente vai falar, vai ter um papo hoje sobre a nutrição, alimentação consciente. E eu queria trazer, primeiramente, né, falar sobre duas questões nossas do dia a dia, que a gente tem essa necessidade, nessa correria da alimentação, né, que eu chamo até da alimentação corrida de 100 metros, aquela alimentação que você só quer botar caloria para dentro para você não desmaiar no meio da rua, porque você tem milhões de coisas para fazer. Você não tá, a alimentação não é a sua prioridade. Você está ali correndo, tem que levar a criança na escola, tem que entregar relatórios para o trabalho, você, né, tem que botar a gasolina no carro e É aí o você modo fica automático. nessa modo automático e aquela necessidade de você saber que se você não tem energia, você no momento vai cair. Então é aquela literalmente aquela alimentação da corrida dos 100 metros. Você só tem, você quer passar aquele dia acordado, funcionando, trabalhando, né? Você não tem aquela consciência, não tem aquela a longo prazo, né? Eu vou me alimentar para ficar bem a longo prazo. E uma outra questão, né, que também a gente tem bastante, é a gente não tem muita ideia da função energética dos alimentos, né? Que eu digo até de vibração, de frequência, alimentos que são muito processados, que são o junk food, né? Essas comidas mais rápidas que você come, que são mais os besteróis, né? Que a gente come, eles eles não têm muito valor nutritivo, eles também não têm uma vibração alta, então eles vão entrar em ressonância logo com sentimentos mais baixos. Então são alimentos que eles favorecem a você manter uma vibração mais baixa, você estar mais suscetível a tristezas, às emoções mais pesadas, né? O contrário de uma alimentação mais saudável, mais natural, né? Coisas, verduras, legumes, né? De preferência sem todos aqueles agrotóxicos e as coisas mais naturais possíveis que elas contêm uma vibração mais elevada. Então, elas vão alimentar você de uma vibração mais elevada. Então, você vai estar trazendo a oportunidade de ter esses sentimentos mais alegres, né, de mais contentamento, de sentimentos de frequência mais elevada. Então, acho que começando, né, por aí, a gente vai poder bater um papo bem legal com a nutricionista, né, funcional, que tem a abordagem integrativa, a Larissa Cohen. A Alessandra, a dentista biológica, a Alessandra Cohen, que vai falar também um pouquinho da mastigação, como que funciona a mastigação, né, a importância da mastigação, o aparecimento das cáries, o relacionamento das cáries com os alimentos, né, específicos. E a chefe e coach de nutrição, Ana Bueno, também vai entrar com bastante informação sobre o processo dela, né, essa transformação que ela teve na vida dela alimentar, que foi bem interessante. Ela fazia a melhor costela do mundo e Nossa. parou. Então, isso aí ela vai falar um pouquinho. E entre outras coisas que ela vai abordar, né? Dicas de alimentos que trazem, né, um valor energético maior. E por que não, né? Falar também daqueles alimentos que a gente chama de comfort food, né? De alimentos que confortam o nosso lado emocional. Gente, de vez em quando, se eu falar uma palavra aqui ou ali em inglês, né? Desculpe a Ana, a gente está aqui nos Estados Unidos, então a gente vive bastante essa vida já há muito tempo, e aqui realmente essa questão do junk food, né? Dessas comidas mais rápidas, né? Processar. Elas são. Aqui o caso, eu acho que é até mais crítico do que aí. Eu acho que aí esse papo vai até caber, vai ser mais agradável, porque eu acho que é mais aceitável, né? As pessoas têm uma consciência um pouco maior. Mas vamos lá, Larissa, fala pra gente um pouquinho dessa questão até do emocional, né? Das pessoas que têm esse craving, né? Essa necessidade de comer um docinho, né? Que quer comer uma coisa e no momento de tristeza, de frustração, né? Fora, né? Também a gente pode falar que isso tem a ver com uma parte emocional, mas fala um pouquinho aí pra gente. Eu não vou, assim, dentro do que você falou, iniciando da alimentação consciente, hoje em dia a gente está
com tanta correria, tanta demanda, tanta coisa para fazer, que a gente se desconecta um pouco, né? Dessa consciência em relação à alimentação, em relação a várias outras coisas, em relação a nós mesmos, né? Do nosso autocuidado. Então, a alimentação faz parte desse autocuidado também, né? E dentro do que você falou, que eu achei bem interessante, que eu não tinha ouvido esse termo, né? Da alimentação da corrida de 100 metros. Eu acho Ótimo. que realmente as pessoas acabam comendo para sobreviver, para satisfazer, para ter prazer, né? E o lado nutricional, que pode ser prazeroso também, a Ana E vai não é só até por prazer, depois não. É pela falar. necessidade de só ingerir aquela comida, Sim, né? sim, Porque sim, quer passar o pela dia rapidez, acordado, pela não quer? aí entra na cafeína e na energia, né? É o café para ficar acordado, a comida mais energética e rápida, né? Das massas, pastelarias e biscoitos e ultraprocessados e, enfim, barrinhas de cereais que nem sempre são as melhores opções, né? E o que acontece é que a gente já vive uma, digamos assim, intoxicação ambiental, né? Que a alimentação não estando adequada vai aprofundar essa intoxicação nossa. E aí, pegando esse gancho até do que você falou, da vibração dos alimentos, né? Então, essa vibração energética até. é, a gente existe mesmo, né? Essa vibração mais baixa que tem a ver com essa intoxicação, né? E aí eu vou levar essa intoxicação para o lado da inflamação. E aí hoje nós estamos muito inflamados. A gente tem o aparecimento de diversas doenças crônicas, né, difíceis às vezes de serem controladas, de serem gerenciadas. Enquanto que muitos anos atrás a gente tinha muito das doenças agudas, né? E agora não. A alimentação, o sedentarismo, né, a industrialização trouxe para a gente essa inflamação mais crônica. E aí, essa inflamação crônica, ela tem os resultados, são as doenças que a gente vê hoje em dia, né? Da hipertensão, do diabetes, das doenças que são realmente mais conhecidas, né? E que realmente tem a ver com o estilo de vida, com o ambiente. E como que essa inflamação, ela vai que é uma inflamação subclínica, né, crônica, não é aquela inflamação que dói o dedo, que né, a gente já até conversou isso de uma outra vez, e como que ela vai afetar, inclusive, essa parte do que a gente deseja comer, né, e vira uma bola de neve, porque a partir do momento que a gente abre, né, as portas para querer comer mais doce e não fazer um esforcinho, né? Por exemplo, para ir mais para os vegetais, para as verduras, para os alimentos frescos, como você falou, mais a gente vai empobrecendo a nutrição dentro da nossa célula. Mais a gente vai trazendo deficiências nutricionais. E é daí que Mais vem esses desejos, então, nessas e aí, deficiências nutricionais. e aí a gente vai A trazendo essa. tristeza até, né? Às vezes a tristeza pode trazer a deficiência nutricional traz, né, talvez essa tristeza e traz esse craving, né, esse Por isso a desejo. bola de Não sei se neve, faz né? sentido. Uma coisa acaba levando a outra. Exatamente, uma coisa vai puxando a outra e volta para essa coisa e puxa, porque você, a partir do momento que você não está ingerindo essa quantidade de nutrientes que o corpo precisa, você pode ter uma série de deficiências que vão te levar para esses estágios dessas doenças que eu falei, mais crônicas, Sim. mas também para uma tristeza, né? Porque a gente não forma os neurotransmissores de forma adequada, então aquela parte de serotonina, dopamina, isso tudo fica alterado. E aí vem a tristeza, aprofundando isso com outros fatores, pode vir a depressão, né? E muitas vezes a gente vê como válvula de escape só aquele alimento prazeroso, rico em açúcar, rico em farinha, ou rico em sal, e cada vez mais a gente vai necessitando deles, porque cada vez mais a gente está insuficiente, tanto da nutrição celular, bioquimicamente falando, né? Quanto da parte emocional, e isso vira uma bola de neve. E aí a gente acaba tendo essas deficiências nutricionais fazendo o nosso corpo gritar, né? Pedir energia, pedir socorro, só que a gente não está consciente a esse ponto de parar e pensar, peraí, o que eu posso fazer para melhorar? Né? O que eu posso ter de ferramenta para conseguir voltar para um estágio
não tão acelerado, conseguir ter uma alimentação melhor, ou enfim, nem E avaliar, pensar. né? Acho que avaliar aquele momento como um todo, né? O que está acontecendo ali que está trazendo, né, A essas gente acaba questões não de se perguntando necessidades. muito, né? O porquê que a gente está querendo comer A gente entra tudo. É no sair do piloto automático. automático, né? Acho que o mais É, importante para essa consciência inicia no piloto automático, desligado. Você tira do piloto automático, começa a ter mais consciência do que está acontecendo na sua vida, preste atenção nos sentimentos, nas reações a cada alimento, a cada situação. E a partir daí, né, se você quer fazer esse movimento, é procurar, né, um nutricionista, né, um procurar até coach, inicialmente o psicólogo, um psicólogo, fazer um trabalho uma terapia. integrativo, Entender É, essas né, para emoções aí que entender estão, né, exatamente e desencadeando poder esses interagir, desejos. poder integrar, né? Porque eu acho que às vezes se você não quer só fazer uma dieta porque você precisa de uma dieta emagrecer e aí você não consegue, vem uma frustração, mas talvez é porque você não fez um trabalho integrado com um psicólogo, porque tem questões ali que não está deixando você seguir uma dieta, não está deixando você, né, Acho que manter a aquela. recompensa também, é, né? Assim, a gente achar que tem que merece, eu mereço isso, né? Eu já Sim. passei por tanto, eu mereço um docinho, eu mereço. E aí nunca eu mereço um prato de A alface. recompensa, a gente vê isso como uma recompensa positiva, né? É um É, conforto. como se fosse um animal, né? Que faz uma ação e você dá um biscoitinho para ele. Então, é É a isso, a recompensa, né? recompensa é uma comida, geralmente é uma comida gorda, né? Ou alguma coisa que não faz bem para a saúde, vamos colocar assim. porque literalmente vai mexer lá no nosso setor de recompensas De recompensa, mesmo, é. né? Quando tem gordura, quando tem açúcar, isso dá pra gente esse efeito desse prazer, agora eu consigo, né? Agora eu caminho. Mas só que daqui a um tempo, daqui a 1 hora, 2 horas, você vai cair de novo. Né? Você vai entrar nesse estágio de novo de precisar, eu preciso de outro docinho, ou eu preciso de outra coisa que me dê prazer. E se você tá lá com uma nutrição super legal, né? Que você está conseguindo fazer as transições, acho que a Ana pode até ajudar a gente mais à frente também. Se você está conseguindo sair desse processo de fast food, de alimentos rápidos, processados, enlatados, né? Que realmente são práticos, mas nem sempre nos nutrem da forma mais adequada, né? Então, se você sai desse processo, começa a fazer atividade física, que é importantíssimo, né? Que é, assim, considerado quase que realmente um medicamento, né, da atualidade. A Com gente vai, certeza. a gente vai sair desse processo. É de um dia para o outro? Não, não é de um dia para o outro. Mas você vai fazer tanta transformação no seu corpo que ao longo de um tempo curto, você já não vai ter mais a necessidade, né, Seu corpo não vai pedir mais, seu né? corpo já não vai pedir. Então, de repente, se você vai olhar lá as castanhas, vai olhar um pote de bala, pode ser que você vá para as castanhas, né? E você vai falar, isso eu já ouvi de diversos pacientes que eu atendi, né? Pessoas que, às vezes, depois do almoço, já iam direto para a casa do biscoito, né? Porque aí já pegava um docinho, uma coisa, já sai. E que as pessoas se depararam assim e falavam, mas peraí, o que eu estou fazendo aqui? Né, de ter essa consciência de chegar na porta da loja e falar, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu nem quero, né? Eu nem quero. É o hábito, né? É o A gente hábito. E se entrou você no tiver hábito, no consciente, você vai parar e automático. vai perceber isso. Se você tiver no automático, você vai comer e vai continuar a vida. Então, às vezes, você nem precisava daquilo, mas aquele hábito, né, te Se trouxe você a estiver voltar. na consciência, você vai parar e vai acolher esse sentimento, né? Você vai dizer, mas peraí, mas por que eu quero comer isso agora? O que é que eu Por que estou que eu vou fazer sentindo? uma escolha que vai causar malefícios no meu corpo, se eu posso fazer uma escolha que vai causar benefícios no meu corpo? E isso é uma Na Isso. pergunta verdade, que a gente Fala não pra gente um faz. pouquinho, Ana, dessa. Não, é Exatamente. realmente uma pergunta que a gente não faz quando a gente está nessa hora do desejo. Eu quero alguma coisa que sacia a minha vontade, geralmente um docinho, ou uma coisa bem gordurosa, ou uma coisa que te traz uma memória afetiva, um conforto no coração que lembra a comida da vovó, a comida da mamãe, ou qualquer coisa desse gênero que hoje a gente pode parar e pensar, mas espera aí, eu tenho um pouquinho de consciência que isso não vai me fazer tão bem a longo prazo. O que é que está causando esse meu desejo de comer isso? Como é que eu posso fazer essa substituição? Você até mencionou no começo da conversa que você comia a melhor costela comigo, né? Que eu fazia aquela Era realmente, costelona, que levava horas no forno, cheia de sim, tempero, que era bem maravilhosa. caprichado. E hoje a gente, né, é claro que para mim é um pouco mais fácil até falar sobre isso, porque já tem
pelo menos 6 anos que eu tô com esse estilo de vida sem comer aquela costela gostosa que já foi um dia para mim. Mas hoje, quando eu paro para pensar em todos os malefícios que vêm com aquela costela, eu não conseguiria mais ingerir tudo aquilo de uma forma onde eu me sentisse bem. Até o desconforto depois de comer aquilo, quanto a gente fica pesada, o tempo que aquilo demora para digerir dentro do nosso organismo. É tudo coisas que a gente não coloca em pauta quando a gente vai falar sobre uma alimentação mais consciente. Você acaba indo no automatismo, no que é fácil de fazer, estou acostumada a comer, substituir. Em falar em automatização, Ana, você estava falando. Sei fazer, o que que eu vou. Ah, meu telefone tocou aqui, desculpa. É. Onde é que Em falar em parou? automatização, eu queria perguntar uma coisa que é automática que a gente faz, você tinha até comentado, né, offline, com a gente sobre o que é tão automático a gente colocar um óleozinho na panela e jogar um alho e a cebola, né, para refogar ali, fazer um feijão. Conta pra gente o que você Pois falou é, ali, que e foi isso tão é uma coisa interessante. que é interessante. Obrigada até por ter trazido isso à tona novamente. E eu realmente concordo com a nutricionista Lari, que a gente estava comentando sobre. É uma coisa até um tanto quanto avançada, né? Uma pessoa que não está acostumado a não comer saudavelmente pode sentir falta de um olhinho para fritar um alho, uma cebolinha para fazer um refogado. Mas, por exemplo, o alho e a cebola, eles têm um óleo natural que quando você aquece a panela e você coloca esses alimentos cortadinhos, eles já vão soltando um certo óleo que é deles mesmo. E você consegue fritar e dourá-los somente com água, o que é super interessante para pessoas que não Sem estão adicionar podendo. alho ou manteiga. Sem adicionar manteiga, sem adicionar óleo, sem adicionar qualquer coisa que possa ser pesado ao longo da jornada, né? E aprender a fazer essas substituições gradativamente é muito mais importante do que a gente simplesmente querer mudar do dia para a noite, querer cortar o óleo, querer cortar todos os açúcares, querer cortar todas as coisas que a gente está acostumado a comer. Mas realmente se perguntar assim, eu posso fazer essa escolha nesse momento, por que eu estou indo para isso? Deixa eu tentar um caminho diferente. Até porque é o que a gente chama de insanidade, né? A gente quer resultados diferentes, mas a gente não está disposto a abrir mão dos A fazer as coisas hábitos, diferentes, né? a fazer as A coisas mudar. diferentes. Exatamente. A E gente tem que até começar isso por que a gente algum estava lugar. falando você falou, né, de cortar o açúcar e cortar o glúten, era uma coisa até que a Alessandra estava falando, né, offline também, sobre Sim, essa parte, né, do Os alimentos industrializados. de que os alimentos, na verdade, não, você não comer o açúcar, né, mas que as pessoas que cortam o glúten, o açúcar, às vezes acham que já estão fazendo uma grande Isso, coisa, que já Ana, estão numa isso. saudabilidade maior, que já estão fazendo, uau, olha só, não como X, Y há 10 anos, mas não necessariamente significa que é uma pessoa que está sendo bem Isso. nutrida. Como Ela está os falsos ingerindo magros, né, também tem. exatamente os famosos falsos magros. Não E faz isso. isso Não desencadeia faz... várias coisas. Desculpa, Lari, Não, acho que desculpa eu. Pode tá um falar. pouco atrasado aqui, não é que isso desencadeia o que a Alessandra estava trazendo em pauta offline sobre a saúde bucal, que está totalmente ligada com toda a saúde do corpo, né? A gente é tudo interligado. E as cáries, e a desenvoltura, e a Alessandra explica pra gente o que isso pode causar ao longo termo. Não tem separação, né? Nós somos um corpo só, é uma máquina só, né? A engrenagem tem que estar toda fluindo, né? Então, eu acho que um dos pontos importantes com relação à alimentação primeiro, a gente estar bem nutrido, né? A gente tem que ter os nutrientes adequados para ter o corpo funcionando de forma adequada e a boca e os dentes é uma parte muito importante, né? Então, para a gente ter uma mastigação eficiente, efetiva, né? A gente lembrando que a digestão começa pela boca, então eu preciso mastigar, triturar bem os alimentos, né? Então, para isso eu preciso ter dentes. Eu preciso ter dentes que mastigam, eu preciso ter dentes de números iguais, né? Ou proporcional de um lado e do outro. Eu tenho que ter dentes em cima e embaixo, né? Então, uma ausência de um dente que eu não mastigo porque dói, ou um dente que eu não mastigo porque pode quebrar. E aí você joga a mastigação toda para um lado só, isso vai trazer prejuízos.
né? Prejuízo momentâneo, porque a tua digestão ela não vai ser adequada, você acaba engolindo o alimento mais inteiro, então você não tem o envolvimento, né, do alimento triturado pela saliva, né, que é super importante para iniciar esse processo de digestão, né? E no longo prazo que você vai estar no constância de você engolir esse alimento inteiro, você vai ter prejuízos para o intestino, né? No longo prazo, o intestino precisa do alimento mais triturado para absorver os nutrientes, né? Então, a gente acaba tendo outras questões intestinais e o intestino tem uma importância fundamental dentro desse eixo todo aí. A Larissa até pode falar melhor sobre isso, né? Produção de neurotransmissores. O intestino hoje é considerado nosso segundo cérebro. Então, para eu não ter até os cravings, as vontades de comer isso, o intestino tem que estar fluindo bem, né? Então, se você tem uma mastigação errada... Conectado, né? Você vai... É tudo conectado. Alimentação, tem que ser mastigar, que não vai tem ter que como. digerir bem, não que tem vai ter separação. que... Vai pros nervos, né? Vai... Não tem separação. Então, a gente tem um monte de especialidades médicas, né? Um monte de... A gente foi fazendo um quebra-cabeça do ser humano, mas ele só funciona se ele tiver o quebra-cabeça montado, né? Não adianta a gente ficar só com uma pecinha aqui, eu vou fazer o que com essa peça? É o quebra-cabeça inteiro, né? É tudo montado. Então, a gente vê, assim, muitas deficiências nutricionais. A primeira detecção é na boca, né? Uma pessoa que não tem consumo de vitamina C de frutas, de legumes, de verduras. Primeiro sinal é boca, é gengiva que sangra, né? Você tem uma deficiência de vitamina B, de ferro, você tem aquelas feridinhas no canto da boca, né? A quelite angular que chama, deficiência de nutrientes. O magnésio é essencial para diversas funções no organismo. Se você falta magnésio, você pode começar a ranger dente, a fazer bruxismo, a apertar. Assim, é uma infinidade. A vitamina D, né? Se você não consome, você não tem metabolismo ósseo, você não tem imunidade. O complexo B também é responsável pela saúde da gengiva. Então, assim, é uma infinidade. As vitaminas todas são muito importantes para tudo funcionar, né? E se você não tem, o primeiro sinal é na boca. Então, o dentista também tem uma função importante nisso, né? De olhar, detectar e falar, tá faltando. Tá tomando vitamina C? Não tá? E aí a gente começa já numa orientação básica, né? O que dá para orientar ali, muitas vezes... Dentista biológica, né? Que tem essa visão. Porque você é dentista biológica, tem uma visão, né? Um pouco mais... A gente consegue detectar e ver ali que tem uma deficiência nutricional, uma ligação direta, né, com a falta de certos nutrientes e a causa de certas situações presentes, né, na boca do paciente. Na boca. E além disso, assim, hoje em dia a gente ainda conta com esse estresse todo ambiental que a gente vive, né? Então, não é só aquela nutrição básica para manter a célula dentro da nossa fisiologia. Né? Então, é a nutrição ainda para você conseguir suprir o que o estresse nos causa. Combater, né? Você tem que combater, exatamente, porque esse estresse que a gente vive, da correria, do trânsito, dessa coisa que a gente fala que é uma coisa de sobrevivência mesmo, né? Você tá fugindo lá do leão o tempo inteiro, leão o tempo né? todo. E isso você consome vários tipos de nutrientes. Né? A gente consome muitos tipos de nutrientes para a gente conseguir se manter sem desenvolver ali nenhum tipo de questão mais grave, ali, aguda até que seja, né? Então, a gente precisa repor esses nutrientes para manter ali o básico. Então, na verdade, não é só o que a gente já sabe, né, do estresse oxidativo, exatamente, que a Tati Pedro está falando aqui. A gente tem que combater esse estresse oxidativo também. E aí a gente vai entrar numa situação de muitas vezes as pessoas deixarem de comer os alimentos naturais e frescos para entrarem muito também na suplementação. Então, até que ponto, né, que a suplementação é importantíssima, não sou contra, muito pelo contrário. Quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar com suplementação também. Acho que tem sua necessidade, mas a gente precisa também da matriz do alimento. A gente precisa do alimento. O que é a matriz do alimento? É aquele nutriente, aquela vitamina C
integrada, por exemplo, numa laranja, integrada ali com outras vitaminas, com outros minerais, com as fibras, com a água da laranja. Ou seja, a gente precisa dessa matriz toda funcionando para que a gente absorva até essa vitamina C de uma forma mais biodisponível, uma forma melhor do que se fosse só aquele ácido ascórbico puro do complemento. Né? Então, acho que para a gente chegar lá, isso que a Alessandra falou, né? Para você chegar nas frutas, verduras e legumes, realmente você tem que ter dente, porque o alimento processado, ultraprocessado, industrializado, ele é macio, ele é fácil de comer, né? Ele não exige tanto da mastigação, mas ao mesmo tempo ele vai proporcionar a cárie, ele vai proporcionar essa flacidez até muscular, né? Colocar até que a importância de você mastigar os alimentos, não só tomar o suplemento, né? Mas você mastigar uma fruta, né? O legume crus, é muito importante porque você acaba por remover a placa do dente, né? Essa mastigação do alimento mais duro, do cru, da maçã, de uma cenoura, você acaba estimulando ali. Vocês vê no bebê, botar uma cenourinha para ele mastigar, ele vai ajudando a erupcionar o dente, né? Então, assim, é muito importante, não só, acho que tem que ter o equilíbrio, né? Ter a alimentação o mais adequada possível, não contar só com suplemento. Então, eu vou comer porcaria porque eu tomo remedinho, eu tomo aquele suplemento, já tem as vitaminas ali, eu não preciso me alimentar de forma mais natural. Eu acho que isso também é importante. Além disso, acho que foi o que a Paula falou no começo, da energia do alimento, né? Eu acho que esse suprimento energético do alimento vivo, né? A Ana, acho que até sabe bem sobre isso, né? De você comer o alimento vivo, o vegetal, além daquela nutriente morto, aquela comida que aquece no micro-ondas, aquela coisa pronta, né? Já fica meio deteriorada, já não tem mais os nutrientes que a gente precisa. Eu acho que a vitalidade, né? Eu sinto muito isso, né? Quando eu compro como uma refeição mais cru, de legumes, de verdura, a sensação que você sai da refeição é de leveza. Exato. Né? E mais energia, né? Ainda como carne, tudo, o dia que você come é um peso, é uma coisa. Eu falo assim, meu Deus, por que eu fui comer isso? Então, eu acho que isso tudo faz diferença, não só do processo da digestão, mas da energia daquilo, né? Da gente se envolver energeticamente com o que está se alimentando. Acho que isso também entra nessa parte de consciência, né? Da alimentação. E fazendo aqui um parênteses nessa alimentação cruda aí que você comentou, as pessoas às vezes acham que você tem que comer cenoura somente crua, ou vai comer tudo cru, vai comer berinjela crua. Não é bem isso, né? O ponto é que você cozinha os alimentos e que ele não passe de uma certa temperatura, que aqui eu não sei quanto seria em Celsius, eu deveria ter me informado melhor, mas são 116 Fahrenheit. Então, a partir dessa temperatura, os alimentos começam a perder as propriedades nutritivas. Então, quando a gente pensa em se alimentar, a gente quer absorver o máximo de benefícios que aquele alimento tem para entregar para a gente. Então, a gente pode sim fazer um refogado com uma couve. 46 Celsius. Eu acho que 46 Celsius? Perfeito, obrigada pela informação. Tem até uma técnica, Ana, desculpa te interromper, que tem um médico que é do livro da cirurgia verde, até desculpa, esqueci o nome dele, mas que ele fala que uma técnica para saber esses 40 graus, né, é você, quando cozinhar, tá na panela, você consegue botar a sua mão na panela, dentro da panela, no alimento. Né? Não é algo que vai te queimar. Ele fala disso. Interessante. Aberta, alguma coisa assim. Quando você está cozinhando, você consegue tocar aquele alimento. Ele não está fervendo ali, né? Mas desculpa, era só para complementar. Não, ótima dica essa. Eu também não sabia dessa dica. Ótimo, eu vou aplicar, porque assim fica bem mais fácil realmente medir. Embora para mim já é meio automático, mas é importante para as pessoas que queiram praticar aí. E é óbvio que há exceções, né, como o arroz, como as leguminosas e como alguns outros grãos que precisam passar por um processo de cozimento mais profundo, independente se a temperatura é baixa ou não. E é para isso que a gente também usa o demolho, né, que a gente fala em português. Demolho, o soaking, né, dos grãos e das coisas, até a ponto de fazer com que eles se tornem vivos novamente e que eles possam soltar aqueles sproutzinhos, que é como se você pudesse até germinar. Exatamente, obrigada. Mas é super importante realmente prestar atenção em o que você está decidindo alimentar dentro do seu corpo. São doenças e mal-estares, e peso, e falta de energia,
e uma alimentação que te deixa não no seu melhor performance, ou se é interessante você prestar atenção que você estava indo automaticamente para aquele lado que você sempre foi e decidir fazer uma mudança e encontrar uma outra maneira mais consciente de comer e fazer melhores escolhas. A longo A prazo, o corpo alimentação agradece. consciente a longo prazo, né? Não Exato. aquela que a gente E falou não é da aquela corrida dos coisa 100 metros. dramática. É uma coisinha assim, sabe? Começa um dia, troca o seu açúcar por um Já damasco, frita o alho daquela forma, não bota o óleo, né? ou coloca Bota a menos óleo, aguinha. coloca só uma Ô, Ana, colherinha de óleo. e já indo assim para a parte prática, né, que eu acho que até as pessoas querem saber também da parte prática, né, de dicas e tal. É assim, eu como profissional, né, nutricionista, a gente tem todo um planejamento alimentar para montar, calcular, enfim. Tem que ter criatividade para passar as opções, né, as sugestões, para não ficar monótono, para ser aquela coisa que seja agradável, né, Uhum. individualizada. Mas eu acho que realmente o trabalho da chefe, né, que ajuda muito o nutricionista nesse ponto da criatividade. Então, eu queria Uhum. até aproveitar você aqui para você passar essas dicas para a gente. Você falou aí também do demolho, remolho, né? Que a gente fala também dos grãos. Acho que seria interessante você falar um pouquinho, né, de como fazer isso e de que forma que a gente pode utilizar também no dia a dia os snacks saudáveis. O que você também daria aí de dicas para essa correria? Eu acho que uma coisa interessante, né, para poder as pessoas colocarem na prática também. Sim, bem dito, bem abordado esse tópico aí. Eu recebo bastante dessas perguntas. Mas a minha vida é tão corrida, como é que eu vou fazer para comer saudável, sabe? E realmente é o preparo. A gente tem que aprender a dar um pouquinho mais de atenção para o nosso ser, no sentido de vamos nos preparar para que essa semana seja diferente do que a semana que passou. Vamos Planejamento. tirar um planejamento, nem que seja um planejamento menor, como eu estava sugerindo, você não precisa, de repente, erradicar tudo que você estava acostumado a comer, mas faz aí 2 vezes Aquele por famoso o semana, bom não precisa ser inimigo do ótimo, né? Você não que a precisa Alessandra estava estar trazendo no fazendo o começo. melhor de todos. Você pode começar com o bom, Acho que porque isso pequenas vem. mudanças, aos pouquinhos a gente vai puxando outras, né? É. Tá aí o Bira falando aqui que a criatividade na cozinha é tudo, e a Ana sabe porque ele conhece bem o meu modus operandi de trabalhar, e até então não tinha nem comido uma certa abóbora, que é aquela abóbora amarela que parece espaguete, como é que fala no Brasil? Aqui chama de espaguete e zucchini, Abobrinha, eu não sei. abobrinha, É abobrinha. abobrinha? Pois é, então fazer esses preparos a longo prazo, né? Deixar o demolho, por exemplo, se você quiser comer um feijão, ou se você quiser comer um grão, como a farinha do quibe, o bulgur, que você pode fazer uma salada, deixar ele de molho na noite anterior e na manhã seguinte você lava e coloca mais um pouquinho de água, ou deixa ele só com um paninho por cima, que ele já vai ficando fofinho, cozinha mais rápido, você não precisa mais esperar 40 minutos para cozer. Lentilha é uma outra coisa que eu sugiro fazer em grandes quantidades, sabe? Deixa a lentilha de molho pelo menos 1, 2 horas, troca a água da lentilha e depois cozinha ela com ervas, Tem um motivo orégano. específico para trocar a água? Tem porque as toxinas da água, né, ficam em cima. Então, se você acaba simplesmente cozinhando com aquela água, todas aquelas toxinas vão juntos para pro alimento que você está As cozinhando. Então, o toxinas da ideal lentilha, você da diz. lentilha, exato. Como é Os, que fala em os grãos português? O têm fito. fatores antinutricionais. Então, Exatamente. esses fatores antinutricionais, às vezes, eles podem ser bons, por um lado, até alguns fitatos entram aí como, às vezes, bons, mas nem sempre. Então, eles podem fazer aquela fermentação desagradável, flatulência, piorar a digestão, né? Então, por isso, até mesmo Essa para troca da água, né? tá aí melhorando a forma da fibra, né? Para você não levar tanto tempo na digestão da fibra. Exatamente. E aí você cozinhando em grande quantidade, você consegue congelar em pequenas porções. Depois você pode usar isso, usando o exemplo da lentilha, você pode usar a lentilha para fazer um hambúrguer vegetariano, para fazer uma sopa, ou para fazer uma salada, ou para fazer um molho bolonhesa, para colocar no meio de uma lasanha vegetariana, que eu digo assim, só vegetais mesmo, né? É uma lasanha vegana, que eu acho que no caso seria aí.
E, A Anne está Olha, perguntando se deixa quinoa de molho de Ah, uma eu tinha noite para pensado outra. também olha, perguntar Anne, sobre eu vou te quinoa. falar uma coisa. Eu sou fã de deixar tudo de molho. Tudo que é grão, assim, eu particularmente gosto de deixar de molho e eu até gosto quando ele começa a ficar sprouting mesmo. Eu gosto de usar ele nesse momento de sprouting, sabe? E aí você Pessoalmente. cozinha ele Eu com... cozinho, Você cozinha. cozinho, dou aquela refogada gostosa, coloco um pouquinho mas, de Ana, caldo de legumes caseiro, esse remolho que você faz, você deixa a temperatura ambiente ou fica na a geladeira? temperatura Para não ambiente. estragar. Temperatura ambiente. Só Mas se aqui, por for exemplo, que é muito quente, no Brasil, como é muito que quente. Bom, a gente eu acredito que ainda da noite para o dia não há problema. Eu Aham. não. Quando eu morava no Brasil, a minha avó já colocava o feijão de molho antes de cozinhar e a gente deixava Uhum. fora. E estamos todos aqui para contar a história. Mas realmente, assim, o importante eu acho que a gente está trocando a água. E hoje eu gosto de deixar o feijão 48 horas, com certeza. 48 horas o feijão é bem mais duro do que a quinoa, do que a lentilha. E cozinhar de novo em grande escala, né? Fazer o bulgur Mas para aí você você poder faz fazer ele sopa, já salada. na pressão ou o que O você... feijão na pressão, de preferência. Eu prefiro colocar na pressão. Mas eu conheço pessoas que conseguem cozinhar na panela, leva um tempo maior só, Uhum. mas dá para fazer com um foguinho mais baixo, para não ficar só evaporando a água o tempo inteiro e correr o risco de queimar. Mas dá para fazer sim. E a gente faz até bolo com feijão. A gente faz brownie de chocolate com batata doce. Isso você deixa tudo preparado. Pega um dia na semana e faz aí para dar uma substituída. E os snacks, Ana? Preparo, um Os pré-preparo e snacks, depois faz. bom, eu preparo a comida, né? Tipo as leguminosas, ah, os grãos. Aí eu coloco tudo em saquinhos de Ziploc, em pequenas porções. Se a sua casa tem 2 pessoas, 4 pessoas ou 6 pessoas, você coloca o que você acha que é viável e quando você quer utilizar, de novo, tira da geladeira, tira do freezer uma noite antes e no outro dia você consegue ter aquilo pronto, já está cozido, já está demolhado, já está tudo certo. Você faz uma saladinha, você faz uma sopa, bate no liquidificador com um dentinho de alho para dar um sabor mais, dá uma esquentadinha na panela, faz um sanduíche de tofu, como a gente estava comentando, um tofu mexido com cogumelos e ervinha, cilantro ou ervinha verde. Eu adoro usar ervas, um tomatinho picado, um sanduichinho e leva para o trabalho. Na hora que bater aquela fome, resiste à tentação, não passa no McDonald's, não passa no Burger King. Come o seu sanduichinho de tofu, de qualquer outra coisa que você queira. Come o seu damasco, que é uma coisa ótima para também dar aquele boost de energia durante o dia, né? Um pouquinho de glicose, que não vai ser aquela coisa que é como se fosse uma bala ou um doce industrializado com açúcares brancos, que dá aquele spike, né, de energia momentâneo e depois você já dá aquela caída e você sente que você precisa de outro. Então a Tá, você gente está falando comendo do novo ovo. frutas. O novo ovo é importante. Vou terminar a fruta e vou chegar lá no novo ovo. Mas é importante a gente comer a fruta como os snacks, que é realmente uma coisa até que ajuda na saúde bucal, né, Alessandra, que você estava comentando anteriormente. E a gente acaba que Então, não adota as frutas como snack. É uma coisa interessante. E o novo ovo é exatamente essa dica aí do tofu, né? Que é um tofu mexido com turmeric e tem um sal específico da Índia que aqui a gente acha para comprar em lugares de especiarias, que é ótimo para digestão, que chama Kalanamak Salt e Mas que tem o ele que tem tem um Qual? excesso alto de sulfur. E esse excesso Como é que é esse sal? enxofre? De é um sal enxofre? preto, exato, é enxofre, acho que é enxofre. É um sal preto que é descendente da Índia e tem bastante enxofre nesse sal. Então ele é ótimo para ajudar um pouquinho na digestão. E além disso, ele tem um cheiro de ovo. Então ele é bem Característico do característico blend. para ser usado, exato, para ovo. E você coloca um turmeric ali para deixar ele amarelinho, O que é dá uma açafrão? mexidinha. É açafrão, cúrcuma, né? Açafrão, turmeric é açafrão. Então é açafrão, esse sal calanamak,
Tem cheiro de ovo, tem gosto de ovo e tem uma proteína ótima e ajuda realmente na TPM. Eu tenho amigas aí, a Tati e o Bira falam para mim, meu, quando eu como soja, eu dou graças a Deus que a minha mulher tem uma TPM menor e a minha amiga também fica com menos sintomas de TPM. A Lari deve saber melhor sobre essa história aí, se é verdade ou não. Talvez até seja um outro tópico para um outro dia, É um outro tópico, mas, Ótimo, é. porque ele é bem mas isso aí. polêmico, mas É. um tópico É bem interessante. polêmico porque tem o lance das coisas das sojas que hoje em dia a grande maioria já é geneticamente modificada, né, Lari? É. Então é bem difícil a gente conseguir navegar hoje dentro de tantos rótulos aí de coisas orgânicas, de coisas que não são geneticamente modificadas, porque infelizmente hoje a gente tem que duvidar de tudo. Mas Tem que ter realmente as isso, melhores é, sources. mas é por isso que quanto mais a gente consegue, né, essas fontes frescas de alimentos e, se possível, sem agrotóxico, a gente também está ajudando o corpo a se manter mais apto a se defender, né? Então, quanto mais variada a nossa alimentação, quanto mais colorida e, se possível, sem um agrotóxico, a gente consegue fazer as nossas defesas aumentarem. Mas é claro que essa questão do agrotóxico é importante, mas não é para deixar de comer se a pessoa não tem opção nenhuma, né? Assim, você não vai para comer só Bem dito. industrializado, só processado, porque a parte de folhas lá do seu local onde você mora só tem as folhas que não são orgânicas, né? Então, mas hoje, cada vez mais, a gente tem conseguido encontrar pequenos produtores e tal. Então, acho que está se tornando cada vez menos um problema, né? Ainda Eu temos acho super importante esse relacionamento com pequenos produtores. é, Quanto mais você puder chegar até da onde realmente vem um alimento diretamente, do que ter o que a gente chama de broker, de middleman, né? Ter aí uma pessoa no meio que passa para fazer com que esse alimento chegue na sua mão, realmente o ideal. E, Ótimo. Ana, alguém falou aqui de um brownie aqui. Esse é o brownie que Então, você falou. Ela comentou de... Você tem que passar brownie de essa batata receita. doce, gente, é o máximo. Batata doce cozida, aí você usa cacau em pó, cacau não com cacau com leite e açúcar, mas o cacau em pó mesmo. E usa um pouquinho de óleo de coco, usa linhaça, que é flax seeds, né? É. Linhaça flax seeds, que também acredito que é uma ótima coisa que a gente tem que aprender a comer com mais frequência, porque além de ter ômega 3, que você não precisa necessariamente comer o peixe para comer o ômega 3, você pode comer diretamente a alga, que é da onde o peixe tira o ômega 3, né, incluindo a linhaça. E é super simples de fazer, você pode fazer grande, de novo cortar, você pode congelar, e dá para fazer várias coisas com comidas saudáveis que vão, assim, surpreender o paladar de quem estiver aberto a experimentar. Para A gente vai comer precisar bem. fazer um setor de receitas. Ai, pois Isso é, que eu ia falar. menina. Esse Esse setor de receitas é um negócio. Acho que a ideia máxima é sempre você, né, de uma forma, tentar ficar o mais longe possível, né, dos alimentos que têm as toxinas, né, Que são porque de uma forma o pró-inflamatórios. corpo ele são inflamatórios, porque de uma certa forma o corpo ele tem a inteligência natural, né, do corpo de lidar, de reagir, mas as toxinas impedem muito essas reações, né? Então as toxinas já aí trazem toda essa barreira e aí causam os problemas imunológicos, né, as doenças, essas coisas. E além disso, voltando a essa questão que vocês estão falando, a gente tem uma interferência muito grande desse tipo de alimento na nossa microbiota, né? Na nossa flora bacteriana, né? Intestinal, do corpo inteiro. Então, como já foi falado, né? Que o intestino é o segundo cérebro, a gente tem esse comando também. Isso não é tão mais novidade assim, mas algumas pessoas às vezes não sabem. A gente tem também um comando das bactérias em relação ao nosso corpo. Então, se a gente está alimentando mal essas bactérias, a gente vai ter repercussões, né? Então, nesse eixo intestino-cérebro, a gente vai ter repercussões de doenças, a gente vai ter repercussões de estados emocionais com algum impacto, né? Então, se a gente pode ter esse tipo de alimentação mais fresca, menos industrializada, a gente também está alimentando com pré-bióticos
Aí a gente não está falando de probióticos, mas pré-bióticos, né? Então, os pré-bióticos são os alimentos das bactérias boas. Então, você acaba selecionando no seu organismo as bactérias boas, entre aspas, né? Mas são aquelas bactérias que te ajudam na sua saúde. E muitas vezes você não precisa tomar o probiótico, né? Que também está muito em alta. O probiótico é interessante, tem seu uso, tem sua aplicação. Mas se a gente pode alimentar essas bactérias por meio dos prebióticos, a gente tem uma continuidade, né? A gente tem como é que eu vou dizer, uma integridade maior Uma da modulação também, né? Você uma acaba modulando modulação, um exatamente, uma equilíbrio modulação. das bactérias boas sobre as ruins. E isso faz com que É. volte lá para o início da conversa. Então você está equilibrado, você está tranquilo e você não vai ter esses cravings, você não vai ter os desejos, você não vai ter as vontades, né? Aquelas coisas de repente, eu preciso de um doce agora, né? E se você não comer, você não sabe nem o que acontece com você. Tem que comer e ponto final. E Eu aí vou, você tem vou mais isso. adicionar um ponto que a gente vê também. Então, assim, essa alteração de microbiota no intestino, né? O nosso trato intestinal, ele é orogastrointestinal. Então, essa alteração de microbiota do intestino, ela também está presente na boca, né? Então, quando você tem uma Olha gengivite, que uma interessante. periodontite, aquela gengiva que sangra, já é um sinal de que tem alguma coisa errada no intestino também. Então, isso aí também já é um alerta. Gengiva que sangra é um alerta, meu intestino não está legal. Tá? Então, como a Vitamina A gente gente fala, está tudo que a tendo gente vê na aqui, boca, Lari, é coisa. o Bira e o Diogo estão aqui perguntando a diferença, né? Um perguntou o que é probiótico e o outro pré-biótico e o outro probiótico. Explica aí pra gente o que é a diferença para eles entenderem. Então, o pré-biótico é o que a gente tem já nos alimentos, né? O pré-biótico são as fibras, né? Principalmente as fibras das folhas verdes, chicória, couve, a fibra da casca da maçã, né? Da casca da laranja. Então, essas fibras é que vão alimentar essas bactérias, vão selecionar as melhores bactérias que ajudam na nossa defesa, que ajudam nessa modulação do eixo intestino-cérebro. O probiótico, ele já entra pronto, então já é, entre aspas, a bactéria boa, né? Então ela já entra pronta. Só que você tem que ficar mantendo isso constantemente com o suplemento ou com o iogurte, né? Com os Fermentação, alimentos né? Os alimentos fermentados. fermentados. Isso, não só iogurte, mas os alimentos fermentados, inclusive os alimentos fermentados à base de soja, podem ajudar de alguma forma. Então, essa é a diferença. O E o pré-biótico, probiótico precisa do prebiótico também, né? exatamente. Você tem Isso que que eu ia falar, manter. Não adianta tomar pré-biótico, só achando que vai tomar só a bactéria, vai resolver. isso, o pré-biótico alimenta o probiótico. Então, se a gente tem essa alimentação rica em pré-bióticos, com as frutas com cascas, com as verduras, então você também está alimentando o probiótico, que são as bactérias boas, são as bactérias saudáveis. Oi, Márcia. A Márcia falou. Tem uma pergunta, rapidamente. Como eu posso me controlar para não comer bastante depois de malhar? Bom, aí Tá. essa pergunta é Ao super longo- interessante, porém a gente pode até ver várias formas do que é que você poderia comer após malhar que fosse benéfico, né, para o seu pós-workout. Na realidade, a pessoa ela tem que E se estar. comer o whey protein danifica os dentes? Depois a Alessandra responde aí. Mas olha, só respondendo rapidamente, você tem que estar com a alimentação equilibrada ao longo do dia. Então, se você está com a alimentação equilibrada ao longo do dia, você vai conseguir estar bem suprido, vai conseguir estar com as suas células bem alimentadas. E aí, provavelmente, você não vai ter essa ação da flora intestinal que a gente falou também, do eixo intestino-cérebro. E aí você vai conseguir manter uma alimentação mais razoável depois que você faz exercício. Mas é claro que você precisa ter uma alimentação pré-treino, uma alimentação pós-treino, precisa adequar a alimentação toda ao longo do dia. Então, não é só naquele momentozinho do depois da alimentação, é todo um conjunto. Teve mais uma E pergunta outra que eu perdi aqui. também uma aqui de
de snacks, né? De Ah, o kombucha. lanchinho. E o Ana. kombucha Ah, aqui e Ah, também. kombucha também. kombucha. Kombucha. Fala, Kombucha também Ana. é uma coisa que causa um pouquinho de polêmica, né? Assim como a soja. Eu particularmente sou fã de kombucha e o meu organismo se dá super bem com kombucha, mas eu conheço pessoas que já não têm muitas boas experiências com kombucha, então acho que isso daí é uma coisa para você Kombucha entraria explorar como prebiótico também, né? É um chá como fermentado. probiótico, né? Eu acho que É, seria um probiótico. probiótico mais do que É um chá prebiótico, porque não tem nenhum fermentado. tipo de fibra, é somente um Ah, tá. suco fermentado a ponto. Tem Então mais é açúcar, riquíssimo em né? probiótico. E essa é uma outra coisa, eu faço a kombucha com açúcar, é, não açúcar branco. A kombucha, né, o Scooby, ele gosta mais do açúcar branco, então ele fermenta mais rápido. Mas mesmo que você usar o açúcar mascavo, o açúcar marrom, açúcar, não sei que tipo de açúcar seria no Brasil, Orgânico. orgânico, ele funciona, só que ele demora um pouco mais tempo para ficar com bastante bolhas, com bastante Fermentar. gás, Fermentação, fermentar. né? Uhum, mas eu, É, particularmente, Anne, acho que a kombucha é uma super adição, mas eu aconselho ir devagarinho, tem que preparar o organismo para devagar. recebê-la. Eu acho até uma opção interessante, às vezes, para quem quer substituir o refrigerante. É, Porque como tem a fermentação, Gostoso, tem né? o gás, é um pouquinho mais adocicado, então é uma coisa que lembra um pouco, mas realmente, como você falou, Ana, geralmente, nesse caso, das pessoas que vão substituir o refrigerante já são pessoas que têm uma alteração da flora, que a gente chama de desbiose. uhum, Então, esse kombucha em grande quantidade pode trazer desconforto, gases, pode trazer uhum. algo que a pessoa não Como a vai, Tati até não falou, né? Que tolere. deixa ela inchada, com É, cólica. porque precisa tratar desse intestino melhor. É, Você, só meninas. uma, na verdade, é uma questão até minha. Você falou de não usar, né, o refrigerante e a kombucha, né, no lugar. E a água com gás, em vez do refrigerante? A água com gás poderia até ser uma transição do refrigerante, mas ela Ih, deu uma Opa, frisadinha aqui. travou. Ah, congelou pra Eu, mim eu, também. eu vou te falar pessoalmente, já que deu uma frisadinha aqui na Lara, e vou aproveitar o gancho, que a Sim. água com gás, para mim, foi uma coisa bem interessante. Eu, quando tenho vontade de tomar alguma coisa que tenha um pouquinho de gás, eu sou advogada da água com gás, Um pequena limãozinho. moderação, com um limãozinho bem fresquinho, Mas de tem preferência. as águas com gás natural e tem as gaseificadas Que são artificialmente. exatamente. Eu opto particularmente, pessoalmente, pelas naturais, Gás naturais. que tem Ah, até vai ser sais bom. minerais, né? Elas são até um pouquinho Uhum. mais salgadinhas do que as É. carbonizadas, não sei como é que fala. Meninas, a gente está chegando no final. Eu queria, Ana, se você pudesse falar algumas dicas rapidamente, assim, de lanchinho, de algo que a pessoa pode, né? Coisa pequena e coisa prática, Carregar na Ai, bolsa. gente, carregar na carregar na bolsa. bolsa, o famoso nuts, né? Mas eu assim, eu acho tão chato falar de nuts, porque o nuts é uma coisa que todo mundo já pensa e às vezes as pessoas não gostam mais de comer nuts. Ai, tipo, nuts todo mundo fala. Mas o nuts realmente é uma coisa fácil de você ter para carregar. É, o sanduíche que você pode fazer de tofu é uma outra coisa que eu sugiro, que é uma coisa rápida que você pode fazer em grande quantidade, deixar pequeno, já faz ali, coloca um agrião, um pedacinho de tomate, embrulha num papelzinho de paper towel e coloca no ziploc que leva na bolsa com você. Uma bananinha, uma maçã, um damasco. O que mais de lanche rápido, assim? Acho que o que eu consigo pensar de imediato é isso. Dar vazão às coisas naturais, às coisas mais vivas do Ótimo, que as coisas industrializadas. perfeito. E fala também, assim, passa o seu Instagram, se você está, qual o seu Quem tipo, não como você tiver trabalha, para as Quem pessoas não entenderem um tiver aí pouquinho. vendo, não tiver tido a oportunidade de dar uma bisbilhotada, o meu Instagram de coach nutricional é Bueno Seeds Vou e colocar aqui para passar. coloca aí Bueno Seeds, o meu website é www.buenoseeds.com. É, eu não trabalho muito com receitas, eu vi que a galera aí deu uma pedidinha de receitas, eu não trabalho muito com receitas, que eu trabalho mais one-on-one, né?
é direto com a pessoa e A reeducação alimentar, né? é mais uma reeducação alimentar, o que que a pessoa come, o que que ela não come, que tipo de alergia ela tem, que tipo de estado, pré-condição que ela tem, se é diabética, se não é diabética, se ela tem algum tipo de distúrbio emocional, é uma outra coisa que também eu É muito procuro ajuda de. individualizado, né? É muito individualizado, meu trabalho realmente é individualizado, então eu não trabalho muito com receita. E eu não sou muito de seguir receita, sabe? Eu olho o que a pessoa gosta, o que ela é alérgica ou não, e aí eu Você simplesmente adapta, crio na né? minha cabeça, eu Adapta. adapto, exatamente. Para ficar Mas no fácil, meu né, para a blog, pessoa. lá no site, tem bastante dicas e eu vou continuar postando dicas de reeducação alimentar e ideias de como cozinhar em grande escala, como fazer para guardar comida que ela fique viva por mais tempo na geladeira, e essas dicas Ah, assim. legal. E para quem mora nos Estados Unidos e quer assim um queijinho maravilhoso, que é Ah, Ai, a linho os Ana faz de, uns queijos, queijos, né? que é linho Então, realmente, os deixa eu de, queijos da perguntar, o Ana. queijo seria um diga, snack? Queijo. A gente levar uma seria fatia o de um quê? queijo vegano seria um snack? Ah, com certeza. Agora tem aquela coisa, né, o Alessandra, que o queijo industrializado que a gente tem, mesmo que seja o queijo vegano, bem rapidinho aqui antes da gente de fechar, mas só para dar um rewind aí. Há uma diferença entre o veganismo e o plant-based, porque quando a gente fala sobre comida plant-based, a gente está focando em nutrição. E quando a gente fala sobre comida vegana, a gente está simplesmente focando numa alimentação sem derivados de animais. Mas nem sempre o veganismo é algo que é saudável para nossa saúde, né? Obviamente, isso é saudável para a saúde. Mas é porque o veganismo envolve muitos alimentos industrializados. Então, se o queijo for industrializado, talvez não seja uma boa ideia. Então, é legal olhar qual a Mas quantidade não de os queijos da sódio, Ana. mas os meus queijos não. Os meus queijos estão cheios de probióticos, porque são fermentados, é feito de castanha de caju, arroz basmati, óleo de coco, limão e levedura nutricional. E são envelhecidos por pelo menos 40 dias antes deles serem empacotados. E quem morar nos Estados Unidos pode comprar pelo website www.buenocheese.com, que a gente entrega em qualquer lugar dentro dos Estados Unidos. E vamos começar um processo Mandar de para cá. exportação desse queijo. Agora eu tô indo pro Brasil em dezembro, vou levar alguns para vocês. Oba! Opa. Ó, estão perguntando se você dá curso, Ana. Se você não dá, a gente pode começar a montar um. Eu estou montando o Em curso, breve. sim. Assim, estou trabalhando nesses conteúdos, começando a fazer os vídeos para deixar estocado dentro do meu site para as pessoas que quiserem, né, se envolverem com uma alimentação mais consciente, terem um estilo de vida a longo prazo mais saudável, evitar que as doenças cheguem mais cedo, conseguir regenerar e desinflamar o corpo. Ai, fala rapidinho, você tem no final, mas fala rapidinho da sua experiência com uma cliente que você teve agora, que teve a questão Sim, do tumor. eu tive uma cliente em Vermont, que é a Corina, ela até estava aqui passando, eu vi ela falando um hi ali. Corina, thank you for coming. A Corina me procurou porque ela estava com tumores no corpo. E ela não eram malignos, né? Ainda bem que não eram, mas ela acabou me procurando porque ela ia ter que fazer uma cirurgia de retirada de tumores e com a alimentação consciente, nutritiva, saudável, Que a totalmente Ana passou. anti-inflamatória, que a gente trabalhou juntas, o tumor dela começou a diminuir. Então, o médico resolveu continuar assistindo para ver se ele ia continuar diminuindo, e se ele continuasse diminuindo, ela não precisaria fazer a cirurgia, e ainda bem ela não precisou fazer a cirurgia. E de brinde, ela perdeu, acho que foram 18 quilos. Que Uau, é que o que acontece com as pessoas que eu me envolvo, acabam sempre perdendo peso, embora Eu nunca já é o falei para Ana, a gente foco. vai ter que criar aí um programa Ai, de pois perda de é, peso, porque você e o ela é. Camilo estão nessa de assim, você tem que trazer esse lance da perda de peso. Mas é Sim. bem complicado, porque Porque a a gente Perda de pessoa peso reclama saudável, né? muito, Perda de né? peso Sim, mas às vezes as consciente. pessoas procuram só pela perda de peso. E eu não acho que é É, interessante você focar só na perda do peso se você não tem a consciência da necessidade de nutrir o corpo. Porque como a nutricionista Lari falou aqui pra gente, né? É importante que você esteja mantendo o seu corpo nutrido para que você não tenha esses desejos emocionais, essas vontades Tem que envolver uma mudança absurdas. de consciência, né? Senão Exatamente. É um estilo de não vida e flui. eu acho que tudo que é gradativo a longo prazo fica mais enraizado. Sim. Vai
vai mais eficientemente. E esse bem estilo melhor. de alimentação, né, Ana, o plant-based, ele é muito anti-inflamatório. Então, isso Super. que você fala que ela emagreceu é porque realmente ela Ela desinflamou estava toda muito a ponto inflamada. dela conseguir metabolicamente ativar lá todo o metabolismo dela para mandar toxinas embora, para oxidar a gordura, né? Então, esse estilo de alimentação realmente é muito interessante. E só mais um parênteses aí para a galera que pensa que a alimentação plant-based é uma coisa radical, que é tipo como um veganismo. Não é bem essa a ideia, porque a palavra based é de base, então quer dizer que a base da sua alimentação é planta. E o quanto que não vai ser planta, quem decide é você, como o corpo é seu, é você que sabe o melhor que você está a fim de fazer. Então, pode ser 1% da sua alimentação, não vai ser a base de planta, 5%, 15%, 20%, você que escolhe. E é o que eu digo para os meus clientes também, você sempre pode voltar a ser quem você era antes, né? Mas então, a gente pode sempre tentar ser uma outra versão, se não A gente funcionar, nunca não, volta a ser quem volta. era Mas antes. nunca volta. Mas a gente tem que Depois que você dizer isso e tem que experimenta, dar esse livre-arbítrio para a pessoa escolher se ela quer voltar a ser o Você que tem ela era ou opção, se né? ela tá. Exatamente. É bom Sim, Tem deixar essa opção. opção. os costumes, né? É. Gente, vamos chegando aqui ao final. Tem uma pergunta que a gente vai ter que abrir uma outra live para isso, porque Opa! a Anne perguntou: existe um tipo de alimentação que ajude também em casos de ansiedade e depressão? Então, esse aí realmente é um assunto que vai dar Que bastante. precisa de uma outra live. E com certeza. Então, Anne, aguarde aí que a gente volta com esse tópico aí, que eu acho que vai ser bem interessante também. Tá? Meninas, muito Foi obrigada. ótimo. Foi muito bom. Obrigada pelo convite, Obrigada, adorei estar Ana. com vocês. Obrigada, Obrigada, Ana. Eva Bueno, que está aí pedindo, falando também que já na perda de peso a pessoa adote uma nova alimentação. Alimentação. É isso aí. Exatamente. Keep, Tá? Então, boa como é noite que é? para Keep todos. posted. Obrigada. Obrigada Obrigada, por meninas. estarem com a Boa gente, noite. assistirem Obrigada a a você. todos. Obrigada a todo mundo. E até a próxima. Até. Até. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.